princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador e Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. ...150 anos da Lei do Ventre Livre, oficialmente chamada Lei Rio Branco, número 2040. E ela foi promulgada no dia 28 de setembro de 1871, assinada pela então Princesa Isabel na sua primeira regência. Pessoal, esse ano a OIT e a ONU escolheram para ser o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. E o IBGE diz que mais ou menos existem 70 mil crianças em trabalho análogo à escravidão no Brasil. Esse mal persiste até hoje. O nosso encontro é com o passado 150 anos da Lei do Ventre Livre. Um forte abraço. É de história. Nós tivemos no Brasil quase 400 anos de escravismo. O Brasil era uma monarquia constitucional parlamentar. Monarquia, o rei imperador. Constitucional, porque nós tínhamos uma Constituição. Parlamentar, porque nós tínhamos a Câmara e o Senado. Dom Pedro II, então, ele dizia que o Brasil iria abolir a escravidão. Porém, seria um processo lento, gradual, seguro e negociado, controlado pelo governo imperial. A escravidão moderna, pessoal, era um comércio extremamente lucrativo para Portugal, para a Espanha, para a França, para a Holanda, para a Inglaterra e para o mundo árabe. Porém, já no século XIX, vários países começam a abolir a escravidão em seus territórios. A escravidão, como uma condição humana, deveria desaparecer. Pois bem, pessoal, escravismo é um sistema econômico baseado na mão de obra escrava, que era o caso do Brasil. Nós tínhamos um escravismo. Ai, mas que agonia, do trabalhador. A escravidão era a base da produção de riqueza no Brasil. Os negros vinham da África Ocidental, da região de Benin, da Nigéria, da África Central, Luanda, Angola, da área oriental, Moçambique. O transporte dos negros, né, esse transporte, ele era muito lucrativo também, porque tinha construção de navios, tinha produção de vestuário, tinha as armas, os alimentos. Tudo isso fortalecia esse comércio de escravos da África para o Brasil. Entretanto, vários fatores vão contribuir para os países irem eliminando a escravidão. Dentre esses fatores, o surgimento das ideias iluministas, da liberdade de pensamento, liberdade religiosa, contra a privação da liberdade, o liberalismo econômico, da Revolução Industrial. Todos esses fatores e outros vão contribuir para que os países deixem de ser escravistas. E também começa uma pressão sobre o Brasil, que o Brasil deveria parar com o tráfico negreiro e abolir a escravidão em seu território. Esse canto que dizia, seu canto de alegria, sou apenas como sou. O Brasil, pessoal, em 1831 aprovou uma lei chamada Lei Feijó. Esse Feijó, ele era o ministro da Justiça durante a primeira regência trina. E esta lei aboliu o transporte de negros para o Brasil. Porém, foi uma lei que não foi cumprida. Era chamada Lei Morta. Mas alguns negros conseguiram na justiça sua liberdade por conta desta lei do Feijó. Pois bem, na Inglaterra vai ser aprovada a Lei Bill Aberdeen, lá em 1845, e essa lei então dizia o seguinte, que a Marinha Britânica iria fundar
navios negreiros de qualquer país. Desta feita, o Brasil então começa a providenciar uma lei que realmente acabaria com o tráfico negreiro. E vai ser aprovado em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro no Brasil. Não se podia mais trazer negros da África para ser escravizado em nosso país. Algumas mudanças de mentalidade começam a aparecer nesse momento, né? E o modo de produção também começa a mudar um pouco. A chamada economia humanista. No século XIX, vai ter o fortalecimento de uma crise da escravidão nas Américas. O contexto escravista no continente americano começa a mudar. Final do século XVIII, teve a independência do Haiti, promovido pelos negros. Os Estados Unidos, na década de 1860, entrou em guerra da secessão, o Norte e o Sul, para a libertação dos escravos. As Antilhas também promoveu a libertação dos escravos. A Guerra do Paraguai é interessante, o Brasil vence essa guerra e o Brasil vai exigir que o Paraguai venha a abolir a escravidão. Entretanto, no Brasil estava a escravidão. Por conta disso, começa a ter no Brasil essa ideia da emancipação. Porém, o imperador vai dizer, gradual, baseado em uma possibilidade de negociação. Mas a liberdade do ventre vai ser muito mais forte. Muitas pessoas vão tratar deste assunto, a sociedade vai falar sobre este assunto, considerando uma ilegalidade que era propriedade escrava. Então, vão promover a lei, vão promover estudos sobre a libertação dos escravos no ventre. No Brasil, pessoal, tudo passava pela escravidão, tudo estava dentro do escravismo. A nossa economia era rural, agroexportadora, a lavoura cafeicultora, o mercado externo. Tudo passava por decisões pensando nos escravos. Então, qualquer decisão causava muitos impactos na política, na questão social e na questão econômica, porque os escravos estavam em tudo. Eles estavam no campo, na cidade, eles estavam na pecuária, na agricultura, no café, eles estavam no algodão, e em várias atividades econômicas do Brasil. E era muito forte e muito presente. Houve muitas resistências contra a lei do ventre livre, contra qualquer possibilidade de abolição da escravatura. Algumas concepções radicais, contrárias à abolição da escravatura no Brasil, era muito forte também. E eles diziam que iria acontecer guerras, revoltas, insurreições, fugas. A própria lei em si do ventre livre causaria, estimularia essas revoltas dos escravos. Ai, mas que agonia, no canto do trabalhador. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, houve o fim da reprodução do sistema. Agora faltava o fim da reprodução natural, que seria a lei do ventre livre. Pessoal, José Bonifácio, já lá em 1824, ele já dizia que a abolição da escravatura deveria ser uma realidade no Brasil, mas não foi. Pois bem, em 1863 começa uma discussão com um homem chamado Perdigão Malheiro para que fosse aprovada a lei do ventre livre. Não foi. Em 1870, com Nabuco de Araújo, também esboçou ideias sobre a lei do ventre livre. Não foi possível. Porém, quando chegou nas mãos de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, ele vai então elaborar uma lei que é essa que nós conhecemos até hoje e que completa seus 150 anos. Essa lei foi aprovada em 1871, 28 de setembro, foi promulgada uma concessão da alforria às crianças nascidas de mulheres escravizadas no Império. Lei do ventre livre, aprovada em 28 de setembro. Esse canto que vivia, é o canto da alegria, sou apenas como um sopro.
aprovação da lei, também a sociedade se movimentou. Alguns escravos livres, senhores de escravos favoráveis à lei, advogados, juízes e o próprio governo imperial. A lei foi aprovada também com outros itens e outros pontos. Por exemplo, tinha que fazer uma matrícula dos escravos que já estavam em atuação. Uma outra lista para os nascidos depois da lei, chamada Lei do Ventre Livre. Também nesta lei, ela proibia a separação de famílias de escravos. Nessa lei também obrigava a Igreja Católica a não ter mais escravos em suas igrejas. A obrigação de alforria a todos os escravizados que não estivessem nessas listas aí, ou também nessa matrícula nacional. Muitos escravos foram até a justiça, né? Os tribunais transformaram em instrumentos abolicionistas. Vale lembrar também, pessoal, que a família imperial não tinha escravos. Os negros que lá estavam eram negros ex-escravos, aforreados e alguns assalariados. A lei do ventre livre, pessoal, para uns foi o fim da escravidão dos nascituros, liberdade do ventre da escravizada. Para uns foi um passo à frente para a abolição da escravatura. Para outros foi uma lei para os ingleses verem, uma lei que não emancipava nada, uma lei que não revogou os açoites, a violência, continuou com pena de morte para os negros, uma lei que não trouxe liberdade pura para essas pessoas, porque elas só teriam mesmo com 21 anos. Para muitas pessoas, a lei do ventre livre realmente não serviu. Lei 2040, de 28 de setembro de 1871, artigo 1º. Os filhos da mulher escrava que nascerem no império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos.